Não precisa. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Podemos nos sentar. E vamos iniciar o nosso trabalho nessa manhã, nesse dia tão bonito que Deus nos deu, nesse dia ensolarado. Eu achei que a gente ia ter que rezar debaixo d'água, mas Deus preparou um dia muito bonito. É um sinal. Uma das coisas que Betânia nos ensina, que é da vida cristã, mas que a gente não se acostuma a fazer, é ver os sinais de Deus na nossa vida. Veja que coisa importantíssima, e você, mulher, precisa aprender a fazer isso. Se já faz, precisa exercitar isso. Deus fala sempre, por palavras e por sinais intimamente ligados à nossa vida. A palavra diz que não cai uma folha, um fio de cabelo, sem que o Senhor veja. Ele é providente. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ele diz: eu cuido de vós. Você é mais importante que os pássaros do céu, que os lírios do campo. Eu cuido. Não vos preocupeis. Eu cuido. Então, em outras palavras, significa que Deus tem os seus olhos colocados sobre nós. E Ele se comunica. O mistério da revelação que eu falava hoje, fruto da anunciação, ela não se dá só em eventos grandiosos. Mas Deus fala conosco. Falar significa, a constituição dogmática Dei Verbo, se é constituição, é lei, e se é dogmática, significa dogma, diz assim: Deus fala sempre por palavras e por sinais intimamente ligados à nossa vida, e Ele se entretém conosco. Entreter é perder tempo, em outras palavras, é perder tempo conosco. Sabe aquela coisa que a mãe se entretém com o filho pequeno, que ela senta com ele, brinca, pega a chuquinha, o chocalho e chacoalha na frente dele, para ele poder sentir a presença e brincar. Deus faz isso conosco, Ele se entretém conosco, diz a Dei Verbo. Então significa que Deus está ali com o coração voltado para nós. E a gente se acostumou a andar sozinho. É fruto do pecado? Nós nos acostumamos a andar como se Deus não existisse. O grande pecado do nosso tempo é a indiferença religiosa. A indiferença que faz com que eu me acostume a viver como se Deus não existisse. A gente não se coloca mais a pergunta se Deus existe ou se Deus não existe. Isso não importa. Se Ele existe ou não existe, isso não muda nada na minha vida. Isso não faz diferença, isso não mexe comigo. Isso não me envolve. E se a gente retira Deus, o que sobra no edifício? Esse é o grande problema hoje da ética, da moral e da própria religião, que em muitos lugares virou comércio também. As relações mercadológicas do nosso tempo, fruto do capitalismo, fruto do mercado, entraram inclusive nas religiões. Porque se retira Deus como princípio, fundamento de tudo, o que sobra no lugar? O grande pecado do nosso tempo é a indiferença religiosa. Essa indiferença significa assim: eu me acostumo a viver sem Deus.
Eu finjo que ele não existe. E aí ele não diz mais na educação dos meus filhos, ele não diz mais na forma que eu conduzo a minha vida, ele não diz mais no meu trabalho, ele não diz mais nas minhas relações de vivência. Ele não diz mais. E isso é o grande desafio do nosso tempo. Então, que você aprenda a ver os sinais de Deus intimamente ligados à sua vida. E é interessante que é intimamente ligados à sua vida. Às vezes não vai fazer sentido para quem está do teu lado. Mas para você faz sentido. Para você vem com uma resposta. Muita gente que viu Francisco de Assis correndo e beijando aquele leproso, antes de iniciar a sua vida de revolução frente ao modo de viver da sua época, tentando viver sem apego a nada nem ninguém, achou estranho demais. Mas Francisco viu um sinal de Deus, aquele leproso, naquela hora, naquele lugar, e uma voz dizendo dentro dele, vai e beija. E desde criança, Francisco tinha medo de leproso, tinha nojo de leproso, foi educado para ficar longe de leproso. Mas ele havia rezado e pedido, Deus, me dê o sinal para que eu possa de fato me converter inteiramente para ti. Aí na frente dele apareceu o leproso. Ele foi e entendeu. Se eu conseguir vencer esse meu medo de criança, se eu conseguir vencer esse nojo que eu tenho desse tipo de gente, é um sinal claro que eu sou capaz de fazer qualquer coisa por ti. Pois eu vou lá e faço. E aí ele se desafiou. Não foi fácil para Francisco, mas ele, ouvindo o sinal, foi e fez. Então, para quem estava de fora, o que aconteceu? Ficou louco? Igual dizia, está louco. Mas internamente, Francisco viu a coerência daquilo que Deus estava falando para ele. É assim conosco também. Deus fala intimamente na sua vida. Então é preciso ver os sinais. Olha que sinal maravilhoso. A minha experiência me diz. Padre Lúcio e eu estávamos preocupados. Não preocupados, porque retiro a gente faz de qualquer jeito. Não preocupados no sentido negativo, porque retiro a gente faz de qualquer jeito. Mas o retiro Mulheres de Coração Curado, ela é um retiro que exige você ter liberdade. Porque você vai mexer com o seu mundo interior. Exige você poder andar. Porque inquieta. Muita coisa aí dentro vai mexer, vai provocar. Deus vai mexer na sua história. Então eu rezava ontem e falava, Senhor, bem que um dia bonito podia vir em nosso auxílio, né? Para que a gente pudesse rezar como convém. E olha o dia maravilhoso que a gente ganhou. Então, nada é por acaso. Nada é coincidência. Talvez se você olhar lá no seu telefone e clicar lá o tempo, está lá previsto que vai ter momentos de sol com pancadas de chuva. Não sei. Ah, padre, isso é coincidência. Coincidência para você. Para mim é Deuscidência. É Deus cuidando de mim e de você. Deus cuidando dos detalhes. Isso é ver os sinais, entende? E é uma coerência interna. Que ninguém tira de você. Que ninguém rouba de você. Que você não precisa nem explicar, porque não é para ser explicado, é para ser vivenciado no interior da sua alma. Abra a sua Bíblia. Vamos ver agora já. Então, assim, para que a gente entre no clima desse nosso dia de hoje, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 4.
Evangelho de São João, no capítulo 4. Ontem começamos a nossa reflexão sobre mulheres de coração curado, olhando para Maria de Betânia. Nesse primeiro momento da manhã, nós queremos olhar para a samaritana. Para a samaritana. Desculpa, não é Lucas. É João capítulo 4. Falei João? Então melhor ainda, eu pensei que eu tinha falado errado. É João capítulo 4. É porque alguém perguntou Lucas. Rapidamente, enquanto o Tiago prepara um vídeo para vocês ali. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João. Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos. Por isso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Grave esse versículo 4. Era preciso, necessário, ele tinha que passar pela Samaria. Esse versículo é importante. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: mulher, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: mulher, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Ao que Jesus imediatamente retrucou: disseste bem, quando dizes não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora,
e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Eu sei que virá o Messias. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esse diálogo de Jesus com essa mulher samaritana, eu quero convidar você a ver esse vídeo, que é rapidinho, você já conhece, sobretudo algumas de vocês que são hiper, super, mega antenadas na internet, já viram esse vídeo, mas vale a pena revê-lo. Yes. I dreamed a dream in time gone by. When focus light was C'était Max Marat, t'as dit Non. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was no ransom to be paid, no song and song, no wine untasted. But the tigers come with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. Still I dream it come to me. I dream we live our lives together. But there are dreams which cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream like life would be, so different from this tale I'm living, so different now from what it seems. My life has killed the dream I dreamed. Eu penso que esse vídeo, que foi assistido por milhões de pessoas no mundo todo, tem muito a ver com o evangelho que nós acabamos de ler, de escutar, e que você já ouviu tantas vezes na igreja, né? Ele vem sempre nessa época da quaresma. Veio no terceiro domingo da quaresma, semana passada. Ainda tive a oportunidade de falar sobre ele na Canção Nova. Ele nos ajuda muito a refletir. O que aconteceu com a Susan Boyle, que depois acabou ganhando essa edição do programa, gravou, já cantou para grandes plateias no mundo inteiro, teve a graça de cantar para o Papa Bento XVI.
E foi muito emocionante. Era um sonho dela, ela é católica. E perguntaram para ela uma vez para quem que ela gostaria de cantar alguma vez na vida, e ela disse que gostaria de cantar para a rainha, primeiro para o Papa e depois para a rainha. E ela realizou esses 2 sonhos da vida dela, né? Cantou tanto para a rainha como para o Papa. E o vídeo mostra, não é algo isolado por si só. O vídeo mostra um pouco do olhar preconceituoso do mundo sobre nós. E de forma muito acentuada sobre você, mulher. Ali apareceram todos os estereótipos que o mundo impõe sobre as mulheres. Todos os estereótipos. Ela tinha tudo contra ela. Não era jovem, não era bonita, não se comunica bem, não estava bem vestida para os padrões de televisão, não tinha um perfil que a indústria procura. Não tinha, num primeiro momento, o perfil que a indústria procura. E a indústria é cruel. A indústria é seletiva. Ou você entra no padrão, ou você está fora dele. Vocês viram, e o reflexo dos jurados é o mesmo presente na plateia. O olhar vidrado de quem diz, o que essa mulher está fazendo aqui? Que coragem dela, né? Alguns devem ter pensado, que coragem dela, que em bom português iam dizer, que mico essa mulher vai pagar? Como é que se coloca num lugar desse? Como é que faz uma coisa dessa? Talvez se você estivesse na plateia, ou eu estivesse na plateia, a gente ia dizer, meu Deus do céu, o que ela está fazendo aqui? O que ela veio fazer aqui? Mas quando ela abriu a boca, e essa é a coisa que eu mais admiro em Jesus. Jesus não olha a aparência. Jesus vê além, vê o coração. Jesus vê o interior. Jesus aprofunda o olhar. Jesus, ele não olha só o rótulo, a embalagem. Ele vai ao encontro do conteúdo. E isso faz a gente pensar sobre o nosso olhar mesmo sobre as pessoas, né? Às vezes nós somos tão carregados de preconceitos, tão carregados de esquemas pré-concebidos, que faz com que a gente enquadre as pessoas em determinadas categorias, em determinados tipos, em determinadas maneiras de ser, de agir. Faz com que a gente não respeite a diversidade, faz com que a gente não respeite o outro, faz com que a gente não respeite as escolhas dos outros. É um dos maiores confrontos que eu, como padre, assim, enfrento aqui em Betânia, quando eu estou muitas vezes com os meus colegas. Porque isso a começar de nós, padres mesmos, para ver a força dos nossos esquemas. Então, a primeira pergunta que o padre faz, que às vezes eu escuto, e até de irmãos no sacerdócio, é: mas como? Vocês recebem todas as religiões? Mas como? Vocês não catequizam? A pessoa chega lá e vai viver como? Como que ela vai viver? Primeiro a gente acolhe. Claro que a gente tem um modus vivendi aqui, né? Um jeito de viver. Mas primeiro a gente acolhe. A gente não pergunta nada do passado de ninguém. Ela vem do jeito que ela vem. E aí, depois, com o tempo, com a convivência, você vai entrando na vida da pessoa
à medida que ela vai dando oportunidade e abertura, e você vai deixando que ela mesmo se confronte, que ela mesmo se veja no espelho. Grave essa palavra, porque ela é muito cara para mim. Espelho, espelhamento. Essa palavra é muito importante, porque nós só nos organizamos diante de alguém. Nós só nos conhecemos diante de alguém, a gente precisa do outro. O outro é meu espelho. O outro, eu preciso do outro para enxergar quem eu sou. Eu preciso do outro para descobrir quem eu sou. E aí, nessa convivência, ela vai se abrindo, ela vai questionando os seus valores. Isso é muito interessante. Nós temos uma filha que estava até machucou a perna, chegou machucada porque levou um tiro na perna. E aí está lá tratando, fazendo. Muitas vezes, inadvertidamente, porque eu já tenho dificuldade de gravar o nome. E aí eu tenho que ficar fazendo associações para gravar o nome. E aí, é muito comum, até porque é importante para nós, a gente chamar de filho, de filha, né? E ela chegou, de longe você bate os olhos e pensa assim, como dizia minha avó, quem é aquele Joãozinho ali, né? E eu umas 2, 3 vezes, assim, olhando sem ver, cheguei para ela e falei, oi filho, tudo bem? Como é teu nome? Aí ela falou o nome. Olha, se eu pudesse, eu enterrava a cabeça mais fundo do que o nosso avestruz ali, de vergonha. Né? E aí um dia, conversando, veio na época eu fiz 25 anos de primeiros votos, no dia 25 de fevereiro, e aí reunimos um pouco a nossa turma de noviciado, e aí vieram vários padres aí conosco, tomar café aqui em casa, depois da missa, tal. Fizemos a missa no santuário da Madre Paulina, almoçamos juntos, foi muito bonito. E aí depois eles vieram aqui para Betânia, tomaram café aqui, nos reunimos juntos. E aí quando um deles viu, ele falou assim, mas como? Você não obriga ela a vestir como menina? Como assim obrigar? Em Betânia nada é obrigado. Não é assim. Desde que ela cumpra aquilo que é parte da rotina, até porque isso é pedagógico para ela, por exemplo, os horários. Os horários não são imposições militares, os horários é uma forma de organizar o sujeito. Para um dependente químico, isso é importantíssimo. Eles viviam trocando o dia pela noite. Não tinha hora para comer, hora para dormir, hora para levantar. Se você não organiza o exterior, você também não consegue, de certa forma, organizar o interior. Há uma comunhão. Então, você auxilia pedagogicamente que ela vá se organizando, ok? É por isso, mas não é uma imposição, no sentido ditatorial da coisa, não. Ela sabe, quando entrou aqui, que ela terá que cumprir determinadas coisas, regras, que são importantíssimos numa comunidade que tem 115 pessoas morando junto. Se cada um fizer o que quiser, o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, isso aqui vira a antessala do inferno, né? Então não dá. Mas isso não. Mas aquilo que é de significado profundo da pessoa, e eu estou falando isso proposital, né? Porque já que tem tantos debates aí sobre isso. Isso significa necessariamente que Betânia incentiva? Não. Significa o respeito ao outro. O olhar, o conteúdo, e não só o rótulo, vocês entendem? Porque por detrás daquela pessoa que veste assim, tem uma história de vida. E que ela, inclusive, já começou a abrir o baú secreto dessa história de vida. E quando ela começa a falar da vida dela, a gente tem vontade de sentar e chorar.
E aí olhar para certas reações e dizer assim, ou é isso, ou a pessoa enlouquece. Porque por detrás de todos nós tem uma história de vida. Eu olho para você agora e eu vejo você. Mas por detrás de você tem uma história de vida. Por detrás de você tem uma estrada de experiências que são únicas. E que mesmo que outros passem pela mesma estrada, por exemplo, irmãos, para você será única essa experiência. Por isso eu não posso só olhar o rótulo como o mundo quer. Eu não posso só julgar o livro pela capa, sem ter a coragem de ler o livro. Por isso Jesus é tão taxativo e diz, não julgarás. Não julgueis. Não julgueis. Porque você não sabe o que levou o outro a chegar até aqui. Isso não significa que você tenha que assinar aí embaixo em todo e qualquer mal feito. Isso não significa que você vai abonar o erro. Isso não significa que você vai fazer vistas grossas ao pecado. Não. Para passar por todas as esferas da sociedade. Não. Você vai acolher o outro, amar a pessoa, como ensina a tradição da igreja e que o Papa Francisco tem acentuado de todas as maneiras. Amor acolhedor, que significa odiar o pecado, mas amar acima de tudo o pecador. Percebe a diferença? Então, não adianta começar uma casa pelo telhado. É preciso começar pelo fundamento. E foi isso que Jesus fez com essa mulher samaritana. Jesus, que o texto diz no versículo 4, e eu falei para vocês que era importante grifar esse versículo, Jesus diz que Jesus precisava passar pela Samaria. Esse precisava passar faz a gente se questionar exegeticamente. Sabe por quê? Porque ele não deveria passar pela Samaria. Como um bom judeu, ele não poderia passar pela Samaria. Porque Samaria era terra não grata. Era terra de pessoas não gratas. Era terra, do ponto de vista da religião judaica, de contaminação. Porque os samaritanos eram aquele resto de judeus que se misturaram com os babilônios no tempo da diáspora. E por conta disso, se misturaram em todos os sentidos. Se casaram com babilônios, tiveram filhos com babilônios, pegaram muito da religião babilônica, da idolatria dos babilônicos. E aí, debaixo desse amálgama cultural que aconteceu, os judeus, para preservar a fé, a religião, a raça, segregaram os samaritanos. Os samaritanos existem até hoje na Terra Santa. É um grupo pequeno, nômade, que fica em pleno deserto e que se fecharam. Hoje se casam entre eles. Tem muito caso de mongolismo no meio dos samaritanos por conta dessa falta de diferenciação genética, por casarem muito entre irmãos, entre parentes. Mas existe até hoje os samaritanos. Os judeus, até hoje, os judeus radicais, não entram em contato com eles. E Jesus não deveria, como um bom judeu, passar. Mas ele diz, o texto diz que ele decidiu passar, queria passar, tinha necessidade de passar. Para quê? Primeiro, para quebrar no coração dos discípulos todo e qualquer tipo
de exclusão, de segregação, de preconceito. Outra coisa, ele não poderia falar com uma mulher sozinha, ainda mais uma mulher samaritana. Jesus quebra todas as regras. É ele que toma a iniciativa e fala com a samaritana. Um outro detalhe importante do texto, essa mulher estava buscando água ao meio-dia. Gente, até hoje, quem é que busca água ao meio-dia? Debaixo de um sol do deserto. Os exegetas não têm dúvidas em dizer que essa mulher vivia, de fato, uma experiência de se sentir à margem de todo mundo. Porque o horário das mulheres buscarem água é de manhã. Por volta das 6, 7, 8 horas da manhã, com o sol mais suave, sem o peso do sol do meio-dia, sem o peso do sol do deserto. Se essa mulher estava pegando água ao meio-dia, era porque ela não tinha ninguém para ir com ela em outro horário buscar água. Ela não conseguia estar junto, as mulheres iam buscar água em grupo, por defesa, por cuidado uma das outras, por questão de clã, de convivência. Essa mulher estava sozinha, segregada. É por isso que ela responde tão duro a Jesus, né? Aquela história, ela já achou que Jesus vinha com segundas intenções, que queria o mal dela, que queria prejudicá-la. Por isso ela já se defende de cara e fala com rispidez. Por detrás de toda pessoa agressiva, por detrás de toda pessoa, vamos usar essa expressão, grossa, mal-educada, por detrás de toda pessoa que mais agride do que acolhe, tem um profundo mecanismo, um resistente mecanismo de defesa. Por debaixo daquela impávia, por debaixo daquela couraça, por debaixo daquela casca, tem muita dor escondida. É como aquelas feridas que a gente tinha antigamente, sabe? Que dava aquelas cascas, porque curava mal, né? Dava aquelas cascas no machucado, e toda vez que batia na casca, sangrava de novo. Você nunca teve uma ferida dessa quando criança? Quando a gente jogava a bola, era certo, né? Jogava a bola naqueles campinhos cascudos, pura terra, aí caía, machucava o joelho, ralava, aí a mãe correndo lá para passar metiolate na gente. Eu sempre tive vontade de descobrir quem que inventou aquele raio de metiolate. E quem que colocou na cabeça das nossas mães que era só isso que curava a ferida. Pô, diz que agora não arde mais, mas agora também não caio mais, não adianta nada. Não machuco mais. Naquela época era doído, ainda era daquele vermelho, ainda dizia, não, o branco não, o vermelho, porque é o vermelho que cura. Que é para fazer a gente sofrer com aquele raio daquele metiolate, né? Mas aquela casca, por detrás da couraça, daquela pessoa fechada, carrancuda, que nunca se abre, por detrás tem um machucado pronto para sangrar. E geralmente é assim. Geralmente é assim. A mulher se volta para Jesus e responde na lata. Porque olha para ele, judeu, ela diz: como é que você, sendo judeu, um homem judeu, pede a mim de beber? Jesus não se faz de rogar. Talvez se Jesus fosse um de nós, já responderia no mesmo tom, na mesma agressividade, né? Quem é você para falar assim comigo? Eu sou judeu, você é uma samaritanazinha, que está aí, e se está vindo agora é porque não vale nada. Jesus não, Jesus responde: olha,
Se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você que pediria. E ele te daria a água viva. A mulher conhece certas expressões que Jesus diz. Pelo conteúdo do diálogo, que vai aparecer depois, a mulher sabe das expressões. Então ela sabe que água viva corresponde ao espírito de adoração. Porque depois ela vai perguntar para Jesus onde é o melhor lugar para adorar. Mas antes de perguntar isso, Jesus responde propositalmente. Jesus logo em seguida faz para ela mais uma pergunta. Qual é a pergunta? Mulher, onde está o teu marido? Chama ele e traz ele aqui. Onde está o teu marido? E com aquela pergunta, ele desmonta a mulher. Por quê? Pela resposta dela, a gente sabe. Eu não tenho marido. E aí o que Jesus diz para ela? Dissestes bem, pois tiveste 5, e esse que você tem ainda não é teu. A gente conclui 2 coisas daí. Primeiro, que ela devia ser de fato um mulherão. Não era qualquer samaritanazinha, não. Essa é a primeira coisa. Era uma Jolie da vida, mais ou menos. Eu imagino assim. Era uma Jolie da vida, assim, um mulherão, entendeu? Daqueles arrasa quarteirão. Porque, afinal de contas, em pleno deserto, buscando água ao meio-dia, ainda conseguido 6 maridos, sinal, né? Que aqui estava tudo ali em cima. Então, essa é a primeira conclusão que eu fico pensando. A segunda é essa. Ela devia passar por um momento muito difícil. Porque os seus relacionamentos estavam todos quebrados. Todos fragmentados. Imagina uma mulher, naquele tempo, próximo da tradição oriental, que não conseguia manter um matrimônio. Que não conseguia manter um casamento. Não tinha muita saída. Ou era a exclusão, ou era a prostituição. Como será que estava o coração dessa mulher? Por isso Jesus toca na ferida dela. Na situação exata que ela estava vivendo, que ela estava sentindo. Jesus põe o dedo na ferida. Por isso, ela vai dizer depois, nós não lemos, mas a gente vai concluir assim, ela vai sair de lá, vai para a sua aldeia, chega perto das pessoas e diz, olha, acho que encontrei o Messias, encontrei um homem que disse tudo o que eu fiz, que sabe de tudo o que eu fiz, que olhou para a minha história, que conhece a minha história, que não viu só o rótulo, que não viu só a capa, que leu o livro, que conhece o livro, que não olhou só o rótulo, mas viu o conteúdo. Eu encontrei esse homem, acho que ele é o profeta. E o profeta significa aqui o Messias, o Senhor. E é muito interessante, porque eu disse lá na Canção Nova, tem uma linha de estudiosos da Bíblia, que diz que esse marido não trata só dos relacionamentos afetivos e sexuais dessa mulher. Que ele tem a ver com a pergunta existencial da vida dela. Que tem a ver com a experiência fundamental de religião, de fé, de crença, de segurança, daquilo onde ela de fato confiava, aquilo que era importante na vida dessa mulher. Por quê? Porque a raiz de marido vem da região dos sumérios e depois dos babilônios,
que é Baal. Baal, daí vai dar a idolatria de Baal. Baal significa o Senhor. Marido, em última instância, significa o Senhor. Isso é marido. Então, alguns exegetas propõem que talvez essa discussão da mulher não seja em relação à situação de relacionamento conjugal, afetivo, sexual, mas que seja em relação à adoração mesmo, como ela conclui depois o diálogo com Jesus, perguntando onde é o lugar certo de adorar. Que ela estava falando sobre o ligame existencial dela, sobre a crença, sobre a fé, sobre aquilo que ela acreditava, onde ela estava colocando o seu coração, onde ela estava, em quem ela verdadeiramente confiava, onde ela estava gastando as suas melhores energias. Em outras palavras, o que de fato era importante na vida dessa mulher. Porque ter um Deus para adorar é isso. Em outras palavras, a sua crença fala daquilo que é essencial na sua vida. E aí Jesus vai dizer, você teve 5, e esse que você tem não é o seu ainda. Então você está buscando, feito beija-flor, de flor em flor. Você não achou lugar ainda, você não sabe ainda, você está aí batendo cabeça, feito biruta de aeroporto, sem saber o que veio, achando que veio a vida a passeio. Está faltando maturidade. Às vezes você tem anos, mas não tem maturidade. Cronologicamente você avançou, mas por conta dessa história, você continua com um coração imaturo, em tantas e tantas coisas. Isso Jesus está falando com ela. O bonito é que ela conclui que Jesus é aquele que sabe tudo dela, que conhece a sua história, que conhece a sua vida. Pois bem, mutatis mutandis, para a gente não prolongar muito, é exatamente isso que Deus convida você a rezar nessa manhã. Fala do seu encontro com Jesus, que é esse que não olha você como aqueles que olharam a cantora inglesa, que não olha você como o mundo olha, que não está interessado em rótulos, que não está interessado em padrões impostos pela indústria que rege o mundo feminino, mas que está interessado no seu coração, porque quer olhar para a sua história, para tocar na sua dor, na sua ferida, como tocou na história e na dor dessa samaritana. E é isso que Jesus quer convidar você a fazer. Sabe, gente, uma coisa muito importante é você poder reconhecer que muitas e muitas vezes você também é estrangeira de si mesmo. Às vezes nós somos estrangeiros de nós mesmos. Nós não nos conhecemos como deveríamos conhecer. E muito porque a gente não permite que Deus nos revele quem nós somos. Hoje os estudiosos são unânimes em dizer uma coisa muito importante. Você traz dentro de você uma história que é desconhecida, que está lá registrada no seu inconsciente. Alguns neurocientistas chegam a mapear como um verdadeiro hardware no lado direito do cérebro, bem abaixo, onde fica ali, segundo alguns, o nosso inconsciente. Não se tem certeza se é bem ali, mas o que se sabe é que muito do que a gente faz, a gente não se dá conta que faz. Tem uma matéria chamada Ciência do Início da Vida, que tem gerado muito questionamento e muita discussão no mundo científico hoje. Foi costurado por uma brasileira chamada Eleonor Luzes,
e ela trabalha de modo especial a infância. E ela diz assim, que da concepção até os 3 anos de idade, a nossa história, tudo que a gente viveu e o que a gente recebeu dos nossos ancestrais, que passaram a nós filogeneticamente e geneticamente pelos nossos pais, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela história do nosso pai, pela história da nossa mãe, está, de alguma maneira, concentrado em nós. E o pior, nós não temos lembrança dele, porque está lá, no nosso inconsciente. E que, mas, quando uma criança é concebida, essa criança tende, por força dessa herança, e por força daquilo que é experimentado até os 3 anos de vida, ela tende a ir repetindo aquilo que recebeu do pai e da mãe dela. Porque a criança vai aprender por espelhamento. Espelhamento é um termo tirado de Jung, da psicologia analítica, que diz o seguinte: a criança ela vai aprendendo olhando no espelho que ela tem. Por isso ela vai reproduzindo o pai e a mãe, porque ela se vê refletida nesse espelho que é o pai e nesse espelho que é a mãe. E essas experiências de espelhamento, a gente vai reproduzindo ao longo da vida. A gente vai diante das pessoas descobrindo o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve, como que a gente se veste, como que a gente come, como que a gente anda, como que a gente fala, como que a gente reflete, né? Uma coisa muito interessante. O Josias, um filho nosso, um filho meu aí, ele tem, né, um menininho, um netinho meu chamado Davi. E a gente ficava implicado com o Davi, porque ele não falava. E ele vinha e falava assim: pai, eu acho que o Davi é mudo. Eu acho que o Davi tem problema. Eu falei: não, Josias, é assim mesmo. Quando colocar na escola, você vai ver que vai ser diferente. Por quê? Porque a mãe dele não fala. Olha, eu posso contar nos dedos as vezes que eu ouvi a voz da mãe do Davi. A gente não ouve a voz dela. Ué, se ela que é a mãe não fala, como é que a criança vai falar? Percebe? Pôs no seju, pôs na escola. Ninguém aguenta o Davi. Fala pelos cotovelos. É 5 minutos, você deve dar... Josias, vem pegar. Né? Porque criança é bonitinho, tudo, engraçadinho, até começar a fazer bagunça, né? Quando começa a fazer bagunça, cadê a mãe dessa criança? Cadê? Josias, vem pegar. Então, hoje o Davi fala pelos cotovelos, mas não. Espelhamento. Na escola, as crianças. Percebe? Esse exemplo, para você entender o que é espelhamento. E olha o que é o bonito da coisa. A gente pensa, e é a proposta da Eleonor Luzes, ela disse assim: olha como a proposta é radical, e vocês vão entender por que eu estou insistindo nisso. Olha como a proposta é radical. Ela é muito polêmica, essa teórica. Ela diz assim, que se nós conseguirmos controlar gestação, nascimentos e crescimento da criança até os 3 anos de idade, e mais ainda, se nós investirmos, presta atenção, em maternidade responsável e paternidade responsável, para que as concepções, para que as novas gerações possam ser concebidas, gestadas
e recebidas num ambiente de fato favorável e de amor, em 2 gerações nós eliminamos a droga do meio da sociedade. Porque, e eu cheguei a ela por conta dessa afirmação polêmica, porque as drogas, elas não são problema, elas são resposta a uma situação que está lá. Quando um jovem usa droga, ele está gritando alguma coisa. Ele está gritando alguma coisa. Ele está querendo dizer alguma coisa. O jeito que começa na droga, tanto faz. N são os motivos, como N são as pessoas. Mas, à medida que fica, à medida que se identifica, ele está gritando alguma coisa. E isso vale para qualquer coisa. Por isso, não dá para julgar. Veja, essa construção está em mim e está em você. Porque não existe pai perfeito, mãe perfeita, educação perfeita. Não existe. Existe a sua história, o seu pai, a sua mãe, a construção deles, porque a construção deles já dependeu da construção de outrem. Do seu avô, da sua avó, que dependeu do seu bisa, da sua bisa, e sucessivamente. E outra coisa, muito disso passa mesmo geneticamente. Agora, qual é o lado bom daquilo que a gente tem, daquilo que hoje se tem descoberto? É que essa programação, para usar a linguagem dos computadores, essa programação pode ser modificada. Você não está condenado, mesmo geneticamente, você não está condenado a viver. Isso, e até mesmo no que se refere a doenças genéticas. Essa programação, ela pode ser modificada se você mudar o software. Se você mudar a forma de agir, de pensar, se você mudar as condições de espelhamento. E hoje existem diversas técnicas, hoje de meditação, diversas técnicas de terapia breve, que mexem com isso, que trabalham com isso. Né? Aquilo que a psicanálise fazia mais demoradamente, mais longamente, fazendo com que o sujeito olhasse para si mesmo, às vezes numa terapia breve, você consegue, quando leva o sujeito a mergulhar nesse mundo inconsciente. Veja, é por esse caminho que trilha a cura interior. Leva o sujeito lá a modificar aquilo que está registrado ao longo desse tempo, da sua história, do seu mundo pessoal. Então veja, essa construção eu ia dizer, um desses exemplos é a constelação familiar. Por que isso? Porque aquilo que você recebeu está lá. E pode, de fato, ser acessado no nosso mundo inconsciente, de forma consciente, através da sua disposição em permitir. A cura interior caminha nessa direção. Uma vez, um amigo meu que é psicólogo e trabalha com constelação familiar, veio participar de um retiro. E aí eu estava recém lançando esse livro aqui, Perdoar Sem Limites. E aí ele disse assim, ué, você está estudando constelação familiar? Falei, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. Foi a primeira vez que eu tomei contato com a constelação familiar. Porque é exatamente isso. É dar a oportunidade que você derrame amor e perdão sobre a sua história. E possa olhar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para as situações que aconteceram com você, para as situações que aconteceram na sua história,
memória, para aqueles fatos que traumatizaram você, que mexeram com o seu mundo emocional, sobretudo nos primeiros anos de vida, na infância, no início da pré-adolescência, e que você carregou por tantos anos, carrega por tantos anos como um peso dentro de você. Veja a importância de perdoar pai e mãe, por coisas que você não tem, que objetivamente você olha, mas meu Deus, não tem, objetivamente parece que não tem porquê, mas só que a criança que mora dentro de você, e que você foi um dia, não sabia disso. Ela só interpretou em termos de gostam ou não gostam de mim, me querem ou não me querem, me amam ou me rejeitam, me deram atenção ou não deram atenção. Por isso que não tem julgamento moral. Sentir não é pecado. Pecado é consentir. Pecado exige uma decisão livre. Por isso, sentir não é pecado, não é moral. Alguém tinha levantado o dedo? Oi? Já. Não tem. O que tem muitas vezes são linhas do psicoterapeuta. Entendeu? Não, é assim, o que chama atenção, o que você tem que olhar é a linha do terapeuta. Eu sempre aconselho isso. Não o linha em si, porque, veja, o que mexe a constelação familiar é a mesma coisa que mexe a ADI, por exemplo. Certo? Só que a ADI é a abordagem direta do inconsciente, uma técnica da doutora Renate, uma psicóloga de Belo Horizonte, que criou todo um sistema que hoje é reconhecido no mundo inteiro. Então, é bem isso aí mesmo. Veja, muita coisa que diz lá está na palavra de Deus, no Antigo Testamento, sobretudo. Agora, uma coisa importante que eu quero deixar claro, eu não vou abrir muito para isso, porque não é um debate, tá bom? É um retiro, eu só estou chamando a atenção para aquilo que você precisa rezar. O que você precisa ver? Isso vale para tudo. Eu tenho alguns psicólogos aqui em Betânia, né, Pierre? E o que eu digo para eles sempre é assim: a antropologia. Que tipo de ser humano está por detrás da linha que esse psicólogo trabalha e atua? O que esse psicólogo pensa do ser humano? Certo? Porque aí pode ter conflito com o pensamento cristão se você beber nessa fonte. Mas a técnica em si, não. Por exemplo, esse meu amigo, que trabalha com isso, é um ex-padre católico, catolicíssimo, por sinal, e que tem valores cristãos reconhecidamente presentes, que eu conheço desde quando ele tinha 17 anos de idade. Está presente. Então, não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma divergência com o pensamento cristão em si. Então, o que você precisa ter atenção é com a terapeuta, muitas vezes com o terapeuta. Isso é fato também, né? Tem psicólogo e psicólogo, né? Então, você tem que olhar isso, com todo respeito. Isso, bem isso aí, entendeu? Mas não é, vejam, a raiz, ele fala assim, está falando de esoterismo de vidas passadas. Mas não, a raiz é transmissão hereditária. Hereditariedade é a raiz da questão. E de fato é verdade, chega a várias gerações. Mas não é que é transmissão de vidas passadas, é hereditariedade. E é isso que você precisa estar atento. Então é a história da sua família.
Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício, depois que você sair, a gente vai voltar para fazer um exercício e você vai ser convidado a se reconciliar com a história da sua família. Principalmente se você sabe que na história da sua família tem alguma coisa que abalou o mundo familiar. Vou dar um exemplo para você entender. A gente está saindo do que eu queria, mas tudo bem. Dá um exemplo para você entender. Vocês tiveram na família a história do suicídio do pai, do avô. E isso mexeu demais com a família toda. Você sente no convívio familiar, na estrutura da familiar, que esse assunto volta e incomoda. E aí, de repente, você vê pessoas da família com traços depressivos e suicidas. É bom investigar? É bom investigar. Para dar um exemplo mais extremo, mais extremado, radical, para você entender. Mas isso vale para outras coisas. Às vezes, você nunca ouviu aquela expressão, gente, esse menino está fazendo igualzinho o pai dele fez, que é igualzinho o avô dele fez. Olha, é vagabundo igual o pai. Você está puxando a sua avó, menino. Seu avô, menino. É disso. Que popularmente a gente vai falando brincando, mas que está ali. Agora, o que é importante para tomar consciência? Preste atenção, que a história da samaritana nos faz amarrar aqui. Duas coisas. Primeiro, você sabe que Jesus é aquele que conhece tudo de você, assim como conhece tudo da samaritana. Isso é a primeira coisa. Você está diante de Jesus. Você não veio para fazer constelação familiar. Você veio para permitir que Jesus cure o seu coração. Então essa é a primeira coisa. O meu amigo tem mandado muita gente para o retiro. Sai de lá e vai fazer retiro. Às vezes eu mando uns para ele também. Mas tem mandado para cá. Porque sabe que chega um determinado momento que você precisa se colocar diante de Jesus. E diante de Jesus significa diante de Deus. Aquilo que a samaritana disse, aonde eu vou adorar? Aonde eu vou adorar? É lá no Garizim? É em Jerusalém? E o que Jesus responde? Não é nem lá nem cá. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Essa é a primeira coisa. Estar diante de Jesus. Ele tem o poder, tem a força para transformar qualquer situação na sua vida. Para permitir que você declare perdão sobre a sua história. Se reconcilie consigo mesmo, se reconcilie com a sua história, se reconcilie com Deus. A segunda coisa, você precisa tomar a sua história nas mãos. Tomar a sua história nas mãos. E esse é o convite para você, nesse momento que a gente vai fazer de deserto agora, antes de qualquer coisa. Eu quero pedir silêncio absoluto agora. Falar agora é pecado mortal. E eu já me comprometo a não dar absolvição, só de raiva. Estou brincando. Silêncio. É você e nosso Senhor. É você e Jesus. Nós ainda não estamos no meio-dia, mas estamos perto. Então a proposta é que você ache aí um poço, um pé de couve, à beira de uma árvore, uma das capelas de Betânia, um quiosque, um lugar que seja seu, para que você possa, junto com Jesus, permitir que Ele entre na sua história. Permita que Ele passe na sua história, que Ele sente-se com você. E assim como Ele disse da situação dos maridos da samaritana, que Ele possa olhar para a sua situação concreta, que pode ser os seus relacionamentos,
que pode ser a sua história afetiva, sexual, que pode ser a sua história de vida, que pode ser os problemas em relação à sua casa, à sua família, sobretudo retomando a sua história, que pode ser situações em que você não perdoou ainda, pessoas que você não acolheu, pode ser algum trauma do passado, que você ainda não contou para ninguém, que você carrega já há anos a fio isso, e que tem prejudicado tanto você. Pode ser a decepção consigo mesmo. Quem sabe você perdoa alguém, você não se perdoa por conta de más escolhas do passado, situações que viveu. Quem sabe seja aquele aborto que não consegue sair da sua mente, do seu coração, que você se culpa alguém, não sei. Quem sabe seja o sentimento de fracasso, de derrota, por um sonho não realizado, pelo matrimônio desfeito, pela infidelidade do marido, pela quebra de compromisso. Talvez seja aquele seu deslize, a sua infidelidade, a falta de perdão a si mesmo, de perdão ao outro. Jesus apontou o da samaritana. Não apontou no sentido de julgar, no sentido de condenar, no sentido de humilhar, de diminuir, no sentido de fazer sofrer, mas no sentido de curar. Ele quer curar. Não há situação que você tenha vivido que não possa ser curada pela presença viva de Jesus no nosso meio. E Ele está vivo, com os olhos postos em você, como nós rezamos no início dessa nossa fala. É com Jesus que você vai tratar.